nossa aula de ciência, eu vou dar continuidade ao conteúdo solo. Então, na aula passada, nós falamos sobre o solo, não é isso? Que é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos, não é isso? Então, hoje eu vou falar do subsolo. O que é o subsolo? É a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Então, aqui nessa imagem, como você vê, aqui nós temos o solo, não é isso? Que é essa parte que está a grama. E aqui abaixo é chamado de subsolo, que é abaixo do solo, não é isso? Então, o subsolo é isso. Nós construímos, nós plantamos, nós pisamos no solo. O que está abaixo do solo é chamado de subsolo. Nele há muitos minerais como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, bem como dois combustíveis essenciais, que é o petróleo e o carvão mineral. Então, esses minerais, o ferro, o ouro, a prata e o cobre, e esses combustíveis, que é o carvão mineral e o petróleo, eles são encontrados no subsolo, não é isso? Então, nós encontramos eles no subsolo, não é isso? Que fica abaixo do solo. A partir do petróleo, são fabricados combustível como a gasolina. Então, a gasolina que faz com que os automóveis, não é isso? Não é isso? Os automóveis trafeguem, não é isso? Eles são feitos de quê? Do petróleo, não é isso? Ele é fabricado do petróleo. Aí a gasolina é feita de petróleo, não é isso? Que é um tipo de minério. Então, vamos voltar só um pouquinho e repetir os minerais que encontramos no subsolo. Prata, ouro, cobre, ferro e dois combustíveis, o carvão mineral e o carvão mineral e o petróleo. O carvão mineral que eu falo não é esse carvão, é o que está abaixo do solo, está no subsolo. Não é esse carvão, gente, que nós utilizamos para cozinhar, não é isso? Não é esse, é outro tipo de carvão, é o carvão mineral que é encontrado no subsolo. Então, agora vamos saber o que constitui o solo, não é isso? Deu para entender o que é o subsolo? Não é isso? Então, vamos passar agora a conhecer o que constitui o solo. Então, os solos são formados por material mineral. Então, areia, argila. Então, esses dois materiais são minerais. Então, eles formam o solo, que são fragmentos de rochas, não é isso? Então, a areia e a argila são fragmentos de rocha, que lá no início do conteúdo foi falado, não é isso? Que a ação da chuva, do vento, das águas dos rios, dos mares, dentre outros, é que faziam que transformassem essas rochas, não é isso? Que iam cada dia transformando as rochas em pequenos pedacinhos, não é isso? Em pequenos grãos. Então, a areia e a argila é que são fragmentos de rocha. E por material argiloso, que são restos de animais
e vegetais. Então, é assim que se constitui o solo. Vamos voltar um pouquinho novamente. Então, o solo é formado por material mineral, que é a areia e a argila, não é isso? Que são os fragmentos de rochas, e por material argiloso, que são restos de animais e vegetais. Aí se dá a formação do solo. Agora, nós vamos conhecer os tipos de solo. Então, eu vou falar hoje apenas de um tipo de solo. Na próxima aula eu vou dar continuidade. Então, vou falar hoje do solo permeável. O que é o solo permeável? O solo permeável é o solo arenoso que possui quantidade maior de areia. Então, onde você pisar, que você vê que aquele solo tem maior quantidade de areia, então é um solo permeável. O nome desse solo é solo permeável. Então, devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia. Então, ele possui poros entre esses grãos de areia. Então, esse tipo de solo permeável. E aí, esses grãos, não é isso? De areia, que facilitam a passagem da água. Por isso, diz-se que é permeável. Então, no solo permeável, a água tem mais possibilidade de passar, não é isso? Por causa da permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e pouco úmido. Então, esse tipo de solo, que é o solo permeável, ele não vai ficar aquele acúmulo de água, não é isso? A água, ali como chamando no popular, água empoçada. Então, ele não acontece isso. Ele não acumula água e é um solo pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado. Isto é, não é isso? Ele é um solo seco, então ele tem que estar sendo molhado, não é isso? Que é irrigado, não é isso? Necessita de uma água de um rio, não é isso? Então, a água de um rio ou da água de um poço, não é isso? Para fazer o que? Essa irrigação desse solo, porque ele é um tipo de solo seco, ele é um solo seco, então ele precisa ser irrigado, quer dizer, e essa água vem de onde? Do rio, não é isso? De um rio, de um poço ou de outra fonte, não é que estiver próximo dele. Então, esse tipo de solo é o solo permeável. Na próxima aula, eu vou dar continuidade aos tipos de solo. A agenda de hoje você vai fazer no livro de atividade de reforço, páginas 80, 81, 86 e 99. E no livro de cidadania, você vai fazer a página 31 e 32. E tenha um bom final de semana.